Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo. Aqui estamos para mais uma lição, ou lições na palavra do Senhor. Ainda falando sobre Jesus na casa de Pedro, ele passando por lá e curou a sogra de Pedro. Bem, esta lição a gente já aprendeu, mas vamos a até parece uma curiosidade. A maioria das pessoas tem uma pergunta, às vezes ficam confusas, não sabem, também nunca foram ensinadas. Aliás, talvez nunca foram ensinadas. Vamos então aprender esta lição. Por que às vezes aparece Simão, às vezes Simão Pedro e às vezes só o nome Pedro? A razão é simples. Simão era o nome de registro, o nome de nascimento, isto é, o nome que o seu pai que se chamava Jonas, pois quando ele nasceu, Simão, e Pedro foi o nome que foi dado por Jesus. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Lembrem que foi o irmão de Pedro que o levou a Jesus. E quando ele chegou diante de Jesus, Jesus que não era um simples mestre, que não era meramente um homem, ele era Deus, Deus em forma de homem. E quando Pedro chegou diante dele, Jesus já disse o nome dele e disse também o nome do Pai. Tu és Simão, filho de Jonas, mas serás chamado Pedro. Mas será porque essa mudança de nome? Pedro tinha um temperamento impetuoso. Quem conhece alguns episódios da vida de Pedro sabe que quase sempre, entre os 12, perguntava, fazia declarações fortes, algumas comprometedoras, mas eu prefiro destacar aquela
que podemos chamar da maior confissão de um homem em relação a Jesus. Porque Jesus chegou em um tempo de seu ministério que ele resolveu, ele notou, sentiu que era hora de apresentar a sua verdadeira identidade, ou seja, apresentar a sua divindade. Até ali, ele tinha se relacionado com os discípulos como Jesus, seu nome de nascimento, seu nome próprio. Mas chegou o momento da grande revelação. E então, ele perguntou para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Então, quem tomou a dianteira para responder foi Pedro. Ele disse: mestre, uns dizem que tu és Elias, outros João Batista ou um dos profetas. Veja que variedades de posições, de crenças que o povo tinha. Aliás, eles viram em Jesus o perfis desses homens que foram grandes instrumentos na mão de Deus. Jesus continuou: mas vós quem dizeis que eu sou? Jesus estava interessado, não era tanto da resposta dos demais, mas na resposta dos 12. Vós dizeis, quem dizeis que eu sou? Ele na dianteira. Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Eu digo aleluia, porque, como homem, fico admirado da resposta de Pedro, mas eu tenho que admirar, aliás, de notar a admiração de Jesus. Jesus disse: bem-aventurado és tu, isto é, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro. Olha aí, tratando ele já pelo nome que o próprio Jesus tinha dado. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que lindo, que revelação. Ninguém tinha falado. Jesus disse: não foi carne, nem sangue, não foi homem algum que te revelou isso,
mas meu Pai que está no céu. Ninguém sabia, ninguém tinha dito, ninguém tinha ensinado para o apóstolo Pedro que Jesus era o Cristo. Você sabe que Cristo quer dizer Messias. E Messias era o anunciado pelos profetas. Messias, que quer dizer ungido, o enviado, era o que mais os judeus esperavam. E Pedro agora desvenda: tu és o Cristo. E mais ainda, além de dizer tu és o Cristo, ainda disse o que os mestres de Israel não admitiam: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Que revelação! E eu repito as palavras de Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aleluia! A gente continua no próximo vídeo, ainda cavando nesse mistério da mudança do nome de Simão para Pedro, cuja mudança foi Jesus quem fez. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.